Olá, pessoal! Vamos à nossa segunda parte da aula de hoje, que é ganho genético pós-seleção. Nós vamos considerar um exemplo que a produção leiteira em bovinos seja afetada apenas pelo genótipo que a vaca possui, sem efeito ambiental, sem interação genótipo-ambiente, considerando um locus e 2 alelos, a população estando em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Pessoal, essa é uma situação irreal para fins didáticos, para a gente compreender como se dá o ganho genético após a seleção de uma forma mais simples. Porém, nós sabemos que a produção de leite é afetada pelo ambiente, há interação entre o genótipo e o ambiente e existem vários genes influenciando essa produção. E é difícil nós termos uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque o equilíbrio de Hardy-Weinberg é quando em uma população grande, que se reproduz por acasalamento ao acaso, onde não há migração, mutação ou seleção, pois todos os indivíduos são igualmente férteis e viáveis, tanto as frequências alélicas como genotípicas, elas se mantêm constantes ao longo das gerações. Tá? Então, nós vamos utilizar aí esses princípios do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, vamos admitir aí as produções médias fenotípicas de leite das vacas de cada genótipo, como está aí na nossa tabela. Então, nós temos 3 genótipos possíveis, porque nós temos 2 alelos que fazem parte desse gene. Né? Nós temos aí o genótipo B1, B1, né? Ou seja, animais que possuem alelos B1 e B1. Nós temos o genótipo B1 e B2, animais que possuem o alelo B1 e B2, e animais B2, B2, que possuem os genes alelos B2 e B2. Tá? As nossas frequências de P, ou seja, do alelo B1 é 0,7 e de Q, do alelo B2 é de 0,3. Nós já vimos lá na aula de constituição genética da população e de frequência genotípica e frequência alélica que a frequência de B1, B1 é P ao quadrado. A frequência de B1, B2, 2PQ, a frequência de B2, B2, Q ao quadrado, tá? Como aí a gente não tem efeito do ambiente, o fenótipo vai ser igual ao valor genotípico. Então, o fenótipo de B1, B1 é 8.000 kg de leite produzido, que é igual ao seu valor genotípico. Para B1, B2 é 7.500 kg de fenótipo e 7.500 kg de genótipo, também porque são iguais. Já de B2, B2, 5.000 kg de leite produzido e temos aí o seu valor genotípico igual, porque não temos efeito ambiental e temos uma população em equilíbrio, ok? Então, nós podemos já visualizar aí que fenotipicamente e genotipicamente, as vacas que vão produzir menos são as vacas homozigotos B2, B2, ok? Aí, pessoal, nós podemos calcular a média populacional. Nós sabemos que a média é igual à frequência vezes o ponto médio, né? Nós já vimos isso lá na estatística. Então, nós vamos utilizar os valores de frequência, né? Então, por exemplo, a frequência de B1, B1 é 0,7 ao quadrado. Então, nós vamos multiplicar pelo seu ponto médio, pela sua média, que é 8.000. Somar a frequência de B1, B2, que é 2 vezes 0,7 vezes 0,3, multiplicado ao valor genotípico aí, 7.500 de B1, B2. Somar a frequência de B1, B2, B2, que é 0,3 ao quadrado, multiplicado pelo seu valor genotípico, 5.000. E nós encontramos então a média populacional, que é de 7.520 kg, ok? Pessoal, nós sabemos que o fenótipo é igual à média, mais o efeito aditivo, mais o efeito de dominância, mais o efeito de epistasia, mais o efeito do desvio ambiental do ambiente, ok? Então, o fenótipo
ele é dividido em genótipo e ambiente. O genótipo é subdividido em valor genético aditivo, que é o que nós calculamos. Dessa forma, por meio dele, que nós fazemos o ranqueamento dos melhores animais. Nós temos ainda o efeito de epistasia e dominância, que nas aulas passadas nós vimos que tem efeito menor, então por isso que nós acabamos desconsiderando aí na hora de comparar os animais. E nós temos o efeito de ambiente, que podem ser subdivididos em dois, de fatores sistemáticos e fatores aleatórios. Tá? Os fatores sistemáticos, eles podem ser levados em conta por métodos estatísticos adequados. Então, nós utilizamos fatores de correção e incluímos esses fatores nos modelos de análise. Tá? Exemplos de fatores sistemáticos é o ano de nascimento. Tá? O ano ele pode diferir aí, em relação ao desempenho do animal, porque nós podemos ter anos mais quentes, mais chuvosos, com algum manejo diferenciado na propriedade, etc. A idade do animal vai influenciar no desempenho dele, o sexo, o mês de nascimento, se ele nasceu em um mês que tem maior disponibilidade de chuva, ou um mês que tem alta incidência de seca, baixa produção de forragem, vai influenciar no seu desempenho. E isso não é genético, é ambiental. E não é o que nós temos interesse dentro do melhoramento genético animal. Já os fatores aleatórios, eles são fatores intangíveis. Por exemplo, a variabilidade entre gêmeos monozigóticos submetidos às mesmas condições ambientais. Tá? Então, os gêmeos apresentam o mesmo genótipo, porém, e também estão recebendo as mesmas condições de ambiente, porém apresentam aí uma diferença. E esses fatores aleatórios a gente desconsidera, então, porque eles não são mensuráveis, né? Não tem como nós medirmos aí o que aconteceu para aparecer aí essas diferenças. O desvio por epistasia. Quando a gente tem vários loci, ou seja, vários genes influenciando na característica, nós temos aí o efeito de epistasia, tá? E aí a gente considera aí essa existência das interações epistáticas. Porém, no nosso exemplo, nós estamos dizendo que a produção leiteira é influenciada somente pelo gene B, tá? Então, nós não vamos encontrar efeitos de epistasia, ok? O desvio por dominância, como que nós calculamos aí nesse exemplo? Tá? Nós vamos pegar o valor genotípico dos homozigotos e calcular a média. Tá? Então, nós vamos pegar o valor genotípico do animal 1,1 com o valor genotípico do animal 2,2, somar e dividir por 2 e encontrar a nossa média. O valor de dominância vai ser o valor do heterozigoto menos a média dos homozigotos. Então, vamos lá ao exemplo da produção de leite. O G1 do animal 1, lá, B1 é 8.000, mais o G2 do animal B2 é 5.000, dividido por 2, nós temos 6.500 kg. Então, a dominância vai ser igual ao valor do heterozigoto, 7.500, menos 6.500, nós encontramos aí 1.000 kg. Nós encontramos um desvio por dominância para cada um dos genótipos. Para encontrar o desvio por dominância de B1, nós vamos fazer menos 2 vezes Q ao quadrado vezes D. O Q é a frequência de B2 e o D é o desvio por dominância. Então, menos 2 vezes 0,3 ao quadrado vezes 1.000, nós temos aí um desvio de menos 180 kg. Para B2, nós vamos fazer 2 vezes P vezes Q vezes D. Tá? Então, 2 vezes 0,7 vezes 0,3 vezes 1.000, 420 kg. Para B2, menos 2 vezes P ao quadrado vezes D, menos 2 vezes 0,7 ao quadrado vezes 1.000. Então, nós encontramos um desvio por dominância de menos 980 kg, ok? Como que nós calculamos agora o desvio total? O desvio total é bem facinho, nós vamos fazer cada valor
genotípico menos a média. Então, para B1, o valor genotípico era 8.000, menos 7.520 da média, nós temos 480 kg. Para B2, nós tínhamos o valor genotípico de 7.500, menos 7.520, nós temos aí um valor negativo de desvio total de menos 20 kg. Para B2, o nosso valor genotípico era de 5.000. 5.000 menos 7.520 da média dá menos 2.520 kg. Ok? Para nós encontrarmos o valor genético, nós pegamos o desvio total e subtraímos do desvio de dominância. Tá? Então, B1 vai ser menos 180, nós vamos ter aí um valor genético de 660 kg. B2 vai ser menos 20, menos 420. Então, vai ser um valor negativo de 440 kg. Para B2, menos 2.520, menos 980. Então, nós temos menos 1.540 kg. Nós selecionamos os animais por meio do valor genético. Então, se nós formos selecionar aí por meio desses números, nós selecionaríamos quem? Somente os animais B1 com 660 kg, ok? Por quê? Porque eles apresentam aí um maior ganho de produção de leite, tá? Então, relembrando aí nosso exemplo, né, da produção de leite, nós temos os valores fenotípicos e os valores genéticos. Para B1, 8.000 kg, B2, 7.500 e B2, 5.000 kg. O valor de P é 0,7, o valor de Q é 0,3. Né? P é a frequência do alelo B1 e Q é a frequência do alelo B2, ok? Aí nós temos aí a nossa média populacional, que nós calculamos aí a frequência vezes a média genotípica, né? Somada de cada um dos genótipos, encontramos a média populacional de 7.520 kg. Agora, vamos supor que nós vamos fazer a seleção. Quando a gente faz seleção, a gente muda a frequência gênica e, consequentemente, a gente muda a média da população após a seleção, tá? Então, no exemplo lá da produção de leite, que a gente acabou de relembrar, vamos supor que a gente vai descartar os animais com menor produção de leite, com média de 5.000 kg, tá? Então, nós vamos manter os animais B1 e nós vamos manter os animais B2, tá? E vamos excluir os animais B2 para quê? Para que eles não deixem descendentes da próxima geração. Então, como que nós vamos fazer aí esses cálculos e encontrar a nova média? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar as novas frequências alélicas, tá? Então, o PN, que é o nosso novo valor de P, e o QN, que é o nosso novo valor de Q, tá? Para nós encontrarmos P, nós fazemos aí a razão de P ao quadrado mais PQ sobre P ao quadrado mais 2PQ. Para eu encontrar o Q, basta a gente utilizar aquela propriedade clássica, 1 menos P, né? 1 menos o P novo que nós encontramos, ok? Então, nós temos aí as nossas novas frequências. Então, nas nossas novas frequências, nós vamos aí utilizar essa equação e encontramos 0,77 para P, tá? Então, usamos lá o valor de P ao quadrado, 0,7 ao quadrado, mais 0,7 vezes 0,3, dividido por 0,7 ao quadrado, mais 2 vezes 0,7 vezes 0,3, nós encontramos aí o 0,77. 1 menos 0,77 dá 0,23, ok? Então, nós encontramos aí os novos valores e nós conseguimos, então, calcular nossa nova média após a seleção. Então, após a seleção, nós vamos utilizar aí os valores de frequência 0,77 e 0,23, tá? Vamos utilizar a mesma fórmula
para encontrar a média e os mesmos valores genotípicos, porque os valores genotípicos não se alteram, ok? Aí alguém pode me perguntar, professora, por que você novamente colocou o final da fórmula para B2, B2? Por quê? Porque eu não excluí os animais heterozigotos, B2, B1, B2. E, consequentemente, eu posso ter uma fêmea B1, B2 que se acasala com um macho B1, B2, gerando aí uma pequena proporção de animais B2, B2 após a seleção. Então, uma pequena proporção de animais que ainda produzem abaixo de, em média, 5.000 kg de leite. Tá? Então, vamos lá fazendo o cálculo, 0,77 ao quadrado, que é a frequência de B1, B1, a nova frequência de B1, B1, vezes 8.000, mais 2 vezes 0,77, vezes 0,23, vezes o valor genotípico, 7.500. Mais 0,23 ao quadrado, vezes 5.000, que é o último genótipo aí, B2, B2, tá? E encontramos a nossa nova média, que foi de 7.664,20 kg, ok? Temos aí a nossa nova média. Nós podemos observar que essa média foi maior do que a média da população original. Então, a diferença das médias da população após a seleção, 7.520 kg era a média da população antes da seleção. 7.664,20 é a média da população após a seleção. Então, 7.664,20 menos 7.520, nós encontramos aí uma diferença de 144,20 kg de leite produzido. Tá? Então, nós temos aí a nossa diferença em relação à população base, ok? Então, nós temos aí um ganho genético após a seleção. Pessoal, desafio vocês agora, né? Nosso exercício e desafio. Nós vamos considerar, né? Vamos fazer igualzinho aí o exemplo que nós vimos da produção de leite, só que em uma população também com 2 alelos, B1, B2, em um determinado locus, teve os seguintes valores fenotípicos médios para peso de ovinos adultos: B1, B1, 100 kg, B1, B2, 90 kg e B2, B2, 60 kg, sem efeito de ambiente, sem interação genótipo-ambiente e em equilíbrio. Eu quero de vocês que encontrem a média da população base, onde o valor de P é 0,4 e o valor de Q é 0,6. Depois, aí eu já até coloquei a média para vocês observarem o resultado. A média é 80,80 kg, tá? Eu quero que vocês calculem o desvio por dominância, o desvio total e o valor genético para cada genótipo da população base. E por fim, letra C, eu quero que vocês calculem a média para a população após uma geração de seleção contra B2, B2, exatamente o que nós fizemos. A seleção é realizada permitindo que B1, B1 e B1, B2 se reproduzam, os quais são acasalados aleatoriamente, ok? Então, façam aí esse exercício para a gente praticar o que nós acabamos de ver. Muito bem? E me mandem um exercício para ganhar notinha extra.